seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Masterclass em que você vai descobrir os 5 pilares para você se comunicar melhor, liderar melhor e ter muito mais resultado na sua vida, na sua carreira e com isso, uma vida muito mais próspera. E se é a primeira vez que você me vê, me ouve, assiste uma aula minha, muito prazer. Eu sou Luana Lourençon, eu atuo como mentora de carreira, sou especialista em comunicação e o meu propósito é ajudar líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Eu vou te pedir, gentilmente, para interagir comigo. A nossa Masterclass ela é vivencial, eu quero que você realmente faça acontecer, saia dessa Masterclass com, pelo menos, uma ação para você colocar em prática e realmente não só conhecer aquilo que eu trouxe para você hoje, mas também que transforme isso num aprendizado. Combinado? Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa seu like para saber que esse assunto importa para você e também para essa Masterclass chegar em muito mais pessoas. E além disso, me conta aqui no chat de onde você está falando, eu adoro saber a cidade, o estado, e vou ficar de olho aqui no chat, a gente vai interagir bastante. Combinado? E sem mais delongas, vamos então falar sobre esses passos essenciais para você desenvolver a comunicação assertiva de uma vez por todas. Eu acredito que você seja um líder e um profissional estratégico do mundo corporativo e a gente vai entender, além dos 5 passos, também por que a comunicação assertiva ela é tão importante, ela é realmente uma competência essencial para você ter sucesso na sua vida e na sua carreira. Vou me apresentar muito brevemente. Como eu comentei, sou especialista em ajudar líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E eu venho do mundo corporativo, atuei vários anos em grandes empresas, em diferentes segmentos, em diferentes cidades e regiões do Brasil. E em 2020 eu fundei a Assertiva Carreira e Desenvolvimento, ajudando líderes realmente a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E eu percebi claramente que essa competência faz realmente com que as pessoas mudem o jogo, elas aceleram os seus resultados e vivem com muito mais propósito, elas influenciam positivamente e várias coisas positivas acontecem na vida, várias coisas positivas acontecem na vida de quem toma a decisão de se comunicar melhor. E, afinal de contas, por que quando a gente fala de competência comportamental, de pontos que são importantes para uma boa comunicação, aliás, para uma boa carreira, uma carreira de sucesso, por que a comunicação importa tanto? Eu trouxe aqui alguns pontos de reflexão para a gente. Vou tirar rapidamente a minha imagem para você ver melhor. Eu trouxe aqui um recorte de uma matéria da Você RH do finalzinho de 2023, em que algumas pesquisas elencadas por essa matéria trouxeram as 10 mais desejadas, as 10 soft skills mais desejadas pelo mundo do trabalho hoje, e especialmente quando a gente fala de liderança. E comunicação está no topo da lista. Por quê, afinal de contas? Vamos pensar que a gente tem um mundo cada vez mais dinâmico, várias gerações trabalhando juntas. A tecnologia que nos ajuda, mas ao mesmo tempo faz com que a gente tenha muito mais distração e um excesso de informação, ou seja, cada vez mais é mais difícil ter a atenção das pessoas. E quando a gente se comunica bem, a gente consegue isso. Quando a gente se comunica bem, a gente consegue interagir, conectar, acessar ali a mente e o coração do outro para que realmente todo mundo esteja na mesma página. E no ambiente profissional cada vez mais diverso, isso é cada vez mais difícil. Já parou para pensar? Quantas pessoas diferentes de você trabalham hoje com você? E me conta aqui no chat, digita aqui para mim, #diversidade, só para eu saber se hoje na sua empresa já existe uma área de diversidade, já existe pessoas cuidando para que cada vez mais a sua empresa acolha as minorias.
gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes, várias gerações diferentes trabalhando juntos, diferentes raças, diferentes pessoas, diferentes classes sociais, o acolhimento das pessoas com deficiência. Cada vez mais isso vai ser comum e isso vai causar mais ruídos da comunicação. E que bom! A gente precisa lidar com isso para a gente inovar, para a gente tratar o outro com respeito, para a gente acessar o outro muito mais. E isso torna o cargo do líder muito mais desafiador. Esses dias eu li uma frase muito legal, que antigamente eram os músculos que importavam, hoje são os cérebros e futuramente vão ser os corações. Cada vez mais a gente precisa de mais sensibilidade, de mais empatia. E aqui comigo você vai aprender como desenvolver isso, porque isso vai ser importante na sua vida de uma vez por todas. Você profissional estratégico do mundo corporativo, você líder do mundo corporativo. E além dessa matéria da Você RH, tem mais conteúdo aqui para você. Tem uma outra matéria que me chamou muito a atenção, que diz que a comunicação assertiva é o trunfo das lideranças. Ou seja, é realmente escasso, é realmente necessário e as pessoas ainda têm dificuldade, ainda não estão performando bem quando o assunto é comunicação. Uma outra aqui do Comunique-se, olha só que interessante. A McKinsey divulgou essa pesquisa pelo portal Mundo RH, falando sobre a importância da comunicação e a falta dela. Ainda temos líderes que não se comunicam bem no mundo corporativo. E uma outra matéria aqui, essa é bem fresquinha, saiu na Forbes essa semana, trazendo várias pesquisas, e um dos pontos que me chamou a atenção foi esse que eu estou colocando aqui na tela: comunicação para evoluir na carreira, e um deles é evitar a estagnação na carreira, ou seja, quando você se comunica, você não se estagna, você não fica parado, você faz com que as pessoas saibam onde você quer chegar, você alinha, você faz com que a sua construção de imagem seja mais fortalecida. E uma imagem fortalecida causa respeito, causa credibilidade. As pessoas vão querer ir com você, vão querer seguir aquilo que você está falando. Você vai ter muito mais influência positiva e isso muda o seu resultado. Você vai conseguir ir muito mais longe, de um jeito mais assertivo. Não rápido, mas ágil, do jeito certo, aproveitando todos os recursos. É isso que a comunicação tem a fazer por você. E vamos entender um pouquinho, além do porquê que a comunicação realmente é importante, vamos falar um pouco sobre as armadilhas de um líder que pensa que se comunica bem, mas não está se comunicando bem. Vamos entender quais são essas grandes armadilhas para você não cair nelas. E digita aqui para mim #valor para eu saber que você está gostando desse conteúdo antes de eu falar da primeira armadilha. E tem um ponto super importante neste caminho, que é o seguinte: quando a gente fala de armadilha, são pontos que você pode estar praticando e está errando se estiver praticando. Tudo bem, você não precisa me contar aqui no chat, mas já fica aí na sua mente para você sair da nossa Masterclass com uma ação de desenvolvimento. Combinado? Vamos seguir aqui uma armadilha muito comum: falta de autoconhecimento e falta de planejamento. Por que isso é uma armadilha? Muitos líderes não sabem, na verdade, o que desejam para suas carreiras. E o impacto é cada vez maior, realmente mais dinâmico na vida das pessoas que trabalham com você. Tem uma pesquisa que foi publicada por uma revista chamada Profissionais e Negócios, que diz que 52% dos jovens que hoje estão entre 30 e 40 anos dizem que trabalham para sobreviver e não se orgulham da atividade que exercem. E o motivo disso é falta de autoconhecimento e falta de planejamento para chegar lá. E aí, adivinha o que acontece com o adulto frustrado? Ele frustra muito mais. Ó, meu relógio começou a falar no meio da Masterclass, que isso? Ele frustra e ele leva mais gente frustrada com ele. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito ou perfeita, mas você precisa se conhecer, precisa planejar os próximos passos para você ter um legado, para você inspirar isso nas outras pessoas também.
bem. E se você, profissional estratégico, não faz isso por você, você vai ter um impacto negativo, como se fosse aquele efeito dominó, e vai desestimular e não vai desenvolver uma liderança realmente inspiradora para quem trabalha contigo. E além da falta de autoconhecimento, de planejamento, outra armadilha muito grande é não fazer a gestão da própria carreira, porque você vai ficando insatisfeito com a sua carreira e isso vai impactando quem está contigo. E quando você não está satisfeito com a sua carreira, é como se você fosse entrando num ciclo vicioso. Você vai pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins, se comportando de um jeito ruim e tendo resultados ruins. Vamos pensar num líder que não acredita naquilo que está fazendo, que não tem confiança naquilo que está sendo decidido. Ou seja, ele já nasce com um pensamento que não é promissor. Ele sente angústia, ele sente dificuldade, ele sente coisas ruins, emoções ruins, sentimentos ruins. E como que ele se comporta? Provavelmente ele vai ter uma falta de coerência. Ele vai dizer uma coisa e o corpo dele vai falar outra. Olha só como a comunicação assertiva é mais complexa do que ela realmente parece. A gente vai chegar no falar bem, mas antes disso a gente precisa ter uma base construída. E por isso que são armadilhas. Por isso que a gente pensa às vezes que não tem nada a ver com comunicação e na verdade tem tudo a ver com comunicação. Você tem que ser coerente, senão não funciona. E aí você, líder profissional estratégico do mundo corporativo, precisa fazer a própria gestão da carreira. Tá tudo ótimo se você trabalhar numa empresa maravilhosa que cuida da carreira das pessoas, que ajuda as pessoas a crescerem. Mas quem precisa decidir a direção disso, onde você quer chegar, em que área, em que equipe, em que empresa, isso é contigo. O restante é parceria. E quando você faz isso por você, o reflexo e a influência positiva no outro acontece de um jeito muito mais fácil. Se tá gerando valor para você, digita aqui para mim #protagonismo ou #valor para eu saber que a gente tá junto e que você tá curtindo esse início, essa introdução para daqui a pouco a gente colocar a mão na massa. Outra armadilha muito comum é repetir padrões de comportamentos tóxicos desalinhados com o futuro do trabalho. Meu Deus, presta atenção nisso. Eu já conheci muitos líderes. Alguns estão vindo até na minha memória agora. Que, quando estavam analistas, especialistas, falavam mal do gestor. Não, porque fulano não dá oportunidade, fulano não escuta, não adianta, cabeça dura, grita com os funcionários, pede tudo para ontem, não divide a estratégia. Aí o que acontecia com eles quando eles eram promovidos? Eles repetiam os mesmos padrões. Isso não cabe no futuro do trabalho. Eu vejo cada vez empresas mais determinadas em desenvolverem a comunicação assertiva, em desenvolverem uma cultura saudável, em realmente desenvolverem a saúde mental muito mais do que ficar só bonito ali para sair nas redes sociais. Então, muito cuidado se você está repetindo padrões tóxicos, achando que está abafando e se comunicando bem, porque você não está, isso não é sustentável para sua carreira e você vai adoecer quem trabalha com você. Outra armadilha, pensar que comunicar bem é ir direto ao ponto ou a qualquer custo. Eu adoro contar história, vou contar uma história breve aqui. Comunicar bem não é ir direto ao ponto a qualquer custo, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso a gente chama de comunicação agressiva. Certa vez, trabalhei numa empresa e tinha acesso direto a um diretor, vamos chamá-lo de Bernardo. Bernardo trabalhava com a secretária dele, que era a Juliana. E o que acontecia entre Bernardo e Juliana? Bernardo era agressivo, Juliana tinha medo do Bernardo, e quanto mais os comportamentos sabotadores aconteciam, mais ruídos a gente tinha nessa comunicação. Aí, um belo dia, o Bernardo estava estudando muito pesado para uma reunião que ele ia fazer, super importante, ele ia aprovar um projeto de investimento para a unidade de negócio, era uma baita de uma reunião. E aí ele chegou, esbaforido da sala de reunião, e falou: Juliana, dá um jeito nisso para mim. E aí,
que você acha que a Juliana fez? Digita aqui para mim no chat. O que você acha que ela fez? Pois é, ela tinha medo do Bernardo. Então, o que ela fez? Não perguntou o que era para fazer, ela ficou com dúvida. E aí, o que ela pensou? Bom, eu lido com informações confidenciais, então deixa eu picotar isso com muito carinho, com muito cuidado, para que não tenha nenhum problema. E aí o dia passou, digita aqui para mim o que você acha que aconteceu. Bernardo saiu da sala dele e falou: Juliana, então tá bom, amanhã eu tô viajando. Se você precisar, você me fala, me liga, a gente vai se mantendo em contato. E cadê aqueles papéis que eu pedi para você encadernar para mim? Eu vou usá-los. Tudo o que eu estudei estão naqueles papéis. Você já pensou o que aconteceu? Só que, é claro que isso foi um ruído, foi um baita de um mal-entendido, foi uma comunicação mal conduzida das duas partes. E esse é o efeito de você falar direto ao ponto, achar que você pode não levar desaforo para casa, falar de qualquer jeito. Gera retrabalho, gera desconforto, gera angústia, gera doença nas pessoas. E isso se chama comunicação agressiva, para não dizer relacionamentos tóxicos de trabalho. Outra armadilha é evitar conflitos para não desgastar as pessoas. E aí você vai enfiando o negócio debaixo do tapete, como é o caso da nossa amiga, que era a secretária do Bernardo. Ela não se posicionava e não falava coisas do tipo: Bernardo, às vezes você é tão. Não vamos adjetivar que é errado. Bernardo, às vezes eu sinto medo quando você fala comigo, e aí eu não tiro dúvida com você, e isso gera um problema para nós dois. Ela podia ter falado isso antes de um problemão desse acontecer, mas não, ela não falava. E aí, o outro extremo da comunicação é a comunicação passiva. Quando você não se posiciona, você gera problemas para você e para o outro. E existe ainda uma outra armadilha, que é o meio do caminho disso tudo. Você fala nas entrelinhas, mas não deixa o outro saber o que de fato você está querendo com aquilo. Então, ao invés, vamos supor, essa confusão aí que eu contei do papel picado. Ao invés de Bernardo e Juliana sentarem e conversarem sobre o problema, fica aquelas coisas na entrelinha. É, né, Juliana? Fica aí. Tá bom de olhar notícia no portal tal aí, né? Mas para fazer as coisas que precisa, você não presta atenção. Isso é uma indireta, ninguém vai entender nada. Ou seja, busque a comunicação assertiva, que é um caminho para todo mundo caminhar na mesma linha, ficar na mesma página. Isso é o que muda o jogo. E isso constrói relações de confiança, que é algo super importante. Combinado? Digita aqui para mim, #valor, se essa ideia está fazendo sentido para você. E vamos caminhar, que a gente tem muito conteúdo ainda. Anote armadilhas que você comete, porque isso é um sinal de que você precisa desenvolver a sua comunicação enquanto líder. E anote dessas 4 armadilhas quantas você está cometendo. Isso é importante. Afinal de contas, líderes que se comunicam bem têm mais resultados. E agora eu vou contar 3 casos de sucesso breves para você conhecer. Vou só tirar minha imagem bem rapidamente para você conhecer um pouquinho a história da Helena, depois eu volto. E quando a gente se comunica bem, coisas bem legais começam a acontecer. Eu adoro contar casos reais com nomes fictícios para eu não expor a confidencialidade dos meus mentorados. E eu vou contar a história da Helena, que ela é uma diretora de uma instituição financeira super renomada. E a Helena, quando me procurou, ela estava devastada. Ela tinha sido promovida a diretora, então ela tinha mudado de gerente para diretora. E ela sentia que ela estava numa situação difícil, todo mundo que estava envolvido no contexto dela fazia com que ela se sabotasse o tempo todo. Então, ela tinha pares que não eram parceiros, ela tinha um presidente que não conversava direito, uma equipe toda desestruturada. E a gente começou a desenvolver a comunicação assertiva, passo a passo, fazendo essa base legal, essa base de desenvolvimento bacana. Olhando o perfil, olhando crenças, já vamos falar sobre tudo isso, porque a gente vai entrar já já em quais são os 5 passos. Eu só tô aquecendo para você ver o que você comete de legal e que pode melhorar também, e se inspire nessas histórias.
E a Helena chegou até mim com muita falta de autoconfiança, sabotando o comportamento dela no último grau. Uma comunicação super passiva-agressiva, mandando indireta para tudo quanto é lado e muita falta de combinado com o time. O resultado era resultado ruim atrás de resultado ruim. Ela saía das reuniões desanimada. Ela foi começando de dentro para fora, a gente já vai falar como que a gente desenvolveu ali a Helena para ela atingir resultados, mas hoje ela está alinhada com o time, ela tem um gerente com ela, e isso ela foi conquistando, costurando tudo isso muito bem internamente. Ela foi entendendo as necessidades dos pares, porque são clientes internos, e ela foi levando soluções para eles, e ela conseguiu estabelecer rituais de comunicação e alinhamento com o presidente. E isso fez com que gerasse credibilidade para ela. A gente também desenvolveu algumas técnicas para ela preparar os materiais de apoio para reuniões importantes. E isso fez com que ela aumentasse a credibilidade dela diante de conselheiros, da alta administração, dessa grande instituição bancária que Helena trabalha. E tem também o caso do Denis. O Denis, ele é um caso que eu adoro contar. O Denis, eu conheci ele há alguns anos atrás e ele era super inseguro. Ele trabalhava numa área específica dentro de um segmento industrial. Ele tinha muitos anos de empresa e ele sonhava em ser promovido. E aí, o que aconteceu com o Denis? Ele tinha várias crenças do tipo, as pessoas da minha família falam que eu não posso questionar um chefe. Ele tinha várias crenças que dificultavam ali o comportamento dele numa reunião. Ele gaguejava, suava, não respondia a nada. E aí todo aquele conhecimento maravilhoso que ele tinha não era colocado para fora. Eis que um dia a gente começou a preparar Denis para as reuniões. E aí um belo dia, ele precisou defender o ponto de vista dele numa reunião e a gente preparou ele para o como fazer isso. Ele saiu de lá com o ponto de vista dele aprovado, a defesa dele ganhou corpo, aconteceu. Ele mudou para sempre a forma como ele se preparava para essas reuniões e ele foi promovido. Ou seja, comunicação assertiva gera resultado, minha gente. Anote aí! Digita aqui para mim, hashtag comunicação assertiva, se você está entendendo o quanto que essa comunicação é importante para você crescer enquanto líder, para você ter reconhecimento, para você realmente ser ouvido, para você ser lembrado na empresa em que você trabalha. E por último, a história do André. O André, ele me procurou quando ele foi demitido de uma empresa. Trabalhava nessa empresa há muitos anos. E ele tinha a comunicação agressiva. Sabe aquela coisa assim? Eu tô aqui há muito tempo, há muitos anos, então não importa o que eu faça, sou respeitado? Pois é, caiu em terra quando ele foi demitido e ele percebeu que ele precisava de um pouco de humildade. Quem nunca conheceu alguém assim? De humildade. André é jovem, tá? Não é das antigas, é jovem. E aí a gente foi trabalhando crenças, precisa trabalhar a base. Não adianta você ir lá no topo, não, você tem que começar da base. Trabalhar competência comportamental, a gente tem que entender o porquê você se comunica dessa forma. E a gente foi entender que ele precisava mudar alguns conceitos, se adaptar ao futuro do trabalho. E o resultado foi lindo. O André conseguiu um novo emprego numa nova empresa, mudou a postura, está construindo relacionamentos e já começou a ter os primeiros resultados dessa mudança de postura. Comunicação é de dentro para fora. Anote isso para sempre na sua vida. Combinado? E vamos lá então, agora que eu contei algumas histórias, alguns casos, para materializar para você como a comunicação, de uma forma muito prática, pode mudar a sua vida enquanto profissional estratégico do mundo corporativo, enquanto líder. E uma coisa muito importante de você ter em mente, e a gente precisa falar sobre isso, pode ser que a sua empresa não te prepare, mas ela vai exigir que você tá pronto. E, aliás, falei tudo errado, né? Que comunicação é essa, Luana? Deixa eu renovar aqui. Aqui é sem ensaio,
é ao vivo, eu tô gravando ao vivo, aliás, não sei se você está assistindo ao vivo ou gravada, mas eu tô aqui totalmente sem edição para você. Então, vou falar de novo porque eu falei errado. A empresa talvez não te prepare, mas ela vai exigir que você esteja pronto ou pronta. Ou seja, a carreira é sua. A carreira é sua, é uma parceria com a empresa. Então, digita aqui para mim, hashtag protagonismo, se você entende de uma vez por todas, que pode ser sim que a sua empresa ajude, pode ser que ela patrocine ações de desenvolvimento, mas isso tem que partir de você. A vontade de mudar, a decisão de mudar, o motivo para mudar tem que ser seu. Essa base é só você que vai dar para você. Ninguém, nenhuma empresa do mundo vai fazer por você aquilo que você pode fazer por você. Combinado? E aí vamos seguir mais um pouquinho e entender de fato quais são os 5 passos para você desenvolver a liderança, para você desenvolver a comunicação e ter mais resultados enquanto profissional, enquanto líder, enquanto gestor de equipes. E o primeiro passo, já que você já sabe que comunicação é de dentro para fora, é o bom e velho autoconhecimento. Não é à toa que eu comentei daquela pesquisa da revista Profissionais e Negócios e que traz o autoconhecimento como uma peça fundamental, uma peça-chave para a gente saber aquilo que a gente deseja para a nossa carreira de fato. E uma coisa bem interessante que eu trabalho aqui no método dos 5 As da comunicação assertiva é o quanto você precisa conhecer sobre o seu perfil comportamental para você entender a sua forma de se comunicar e a forma de se comunicar do outro. Não sei o quanto você conhece sobre perfil. Eu trabalho com a metodologia DISC, usando hoje, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, a ferramenta da Solids do Profile. E a gente tem 4 perfis universais. Todos nós temos características mais marcantes de 1 a 3 perfis. E quando a gente entende que a gente precisa compreender a nossa forma de gerar resultado, a nossa forma de se motivar, de nos motivarmos, a nossa forma de estruturar a mensagem para o outro, tudo fica mais fácil. E o segundo passo é entender como que o outro quer ser tratado, comunicação sobre o outro. Anote aí, por favor, anote aí que essa é boa. Deixa eu até voltar. Comunicação assertiva não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Comunicação assertiva é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Aliás, como ele gostaria de ser tratado. Não adianta eu falar com a Sara pensando que a Sara sou eu. Não, a Sara é a Sara. E ela tem o perfil dela, ela tem o jeito dela, ela é prática, eu sou uma pessoa mais metódica. Ou seja, perceba a necessidade do outro e isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar, vai virar sua chave, vai fazer você ter mais resultado, vai fazer você motivar o outro por aquilo que ele gosta. O executor é aquele perfil direto ao ponto, prático, não gosta de atraso, ele é ágil. Se você está diante de um executor, e comigo você aprende não só sobre o seu perfil, mas a identificar o perfil do outro. Se você está diante de um executor, não enrole, sem bromation, vai direto ao ponto, vai ser rápido, porque senão o executor fica muito desmotivado. Digita aqui para mim, hashtag, se você gosta do executor, se você se identifica com o executor, para eu saber. E vamos falar sobre o outro perfil, que é o comunicador. O comunicador é aquela pessoa que enche o ambiente, quando ele chega, todo mundo sabe que o comunicador chegou. É uma pessoa informal, que gosta de brincadeira. Então, se você é assim, entenda quais são as suas luzes e quais são as sombras que atrapalham a sua comunicação. E se você está diante de um comunicador, saiba que você precisa ser mais descontraído, que você precisa fazer com que ele se sinta conectado e pertencido a você, e isso muda o jogo, é sobre o outro. Temos também o planejador, os estáveis, que é um perfil mais introspectivo, mais estruturado, mais organizado. E ainda o analista que também, como planejador,
é uma pessoa com mais método, com mais passo a passo. E quanto mais você respeitar isso, melhor você vai conquistar o coração da outra pessoa e vai fazer com que ela encontre o melhor dela. Olha só, gente, ser líder é lindo, né? É uma coisa de legado, sem querer transformar a vida do outro e ajudar ele a ser melhor. E é isso que vai fazer diferença na sua vida e na vida da outra pessoa. Digita aqui para mim, hashtag, e se você conhece sobre o perfil, qual é o seu perfil? Se é executor, se é comunicador, se é planejador ou se é analista. Hoje eu não vou me delongar, eu falaria aqui a noite toda sobre esse assunto, eu adoro. E eu espero que esse pequeno recorte que a gente fez faça você refletir. E já vá anotando os seus aprendizados. O que eu estou aprendendo com isso tudo que a Luana está falando comigo? Combinado? Outro ponto super importante nesse primeiro passo que é o autoconhecimento é você conhecer os seus valores. Sabe por quê? Quando a gente conhece os nossos valores, a gente começa a perceber por que certas coisas nos incomodam tanto. E por que a gente não abre mão de outras. Eu tive uma mentorada lá no começo da Assertiva, nós nos conhecemos ainda quando eu morava em São Paulo, há muitos anos atrás, e ela me contratou para a gente estruturar os próximos passos da carreira dela. Ela andava bastante desmotivada com o trabalho. Hoje ela é uma baita de uma gerente de marketing, na época ela trabalhava como coordenadora de marketing ainda. E um dia ela me ligou super desestabilizada, chorando, e me disse: Luana, eu acabei de pedir demissão. E foi muito claro que foi uma decisão tomada a partir dos valores dela. Vamos chamar ela de Sandra. Sandra valoriza muito o respeito. E ela se incomodava porque a alta liderança da empresa que ela trabalhava a maltratava, tinha comportamentos abusivos. E naquele dia em que já estava desgastante para Sandra, o CEO da empresa maltratou uma pessoa da equipe dela no meio de uma reunião de resultado. E aquilo foi a gota d'água, e fez com que Sandra decidisse por pedir demissão. Então perceba aquilo, e é claro que vindo para o meu time de mentorados de líderes assertivos, você vai saber como mapear esses valores, mas é importante a gente ter essa clareza daquilo que importa para você e importa tanto que pode te prejudicar em algum momento. E quanto mais você vai tendo isso estruturado dentro da sua mente, mais você vai desenvolvendo agilidade emocional para lidar com isso e fazer com que você não tome decisões precipitadas. Com a Sandra deu tudo certo, ela conseguiu um emprego melhor do que ela tinha, o final foi super feliz. Porém, a gente precisa ter muito cuidado, porque decisões, elas mudam a nossa trajetória. Então, você precisa tomar essas decisões com muita consciência daquilo que é importante para você. Digita aqui para mim, hashtag valor, se a história da Sandra e essa reflexão gerou valor para você. E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o like, porque aí mais pessoas vão ter acesso à nossa Masterclass. O segundo passo para você desenvolver a liderança e a comunicação e ter mais resultados na sua carreira e na sua vida é a autoconfiança. Engraçado que eu estava até pensando nisso, deixa eu voltar aqui para você me ver e eu já vou projetar de novo. Eu estava pensando nisso nestes dias, enquanto eu estava refletindo sobre o comportamento de uma pessoa que trabalha na mesma área que eu. E nós não somos concorrentes, o meu negócio é diferente dela, mas ela realmente não facilita tudo que ela puder fazer para que o meu trabalho não apareça, mesmo que a gente não seja concorrente, eu percebo que ela faz. E aí eu fiquei refletindo bastante sobre por que leva uma pessoa a ter esse comportamento. E pode ser que o problema não seja comigo, pode ser que o problema seja com ela. Ou seja, ela se sente insegura por algum motivo. E o líder, ele precisa de autoconfiança. Não vou me aprofundar no comentário que eu vou fazer agora. Todo o excesso de qualidade se transforma num problema. O excesso da autoconfiança é a arrogância.
e tudo na medida certa, ou seja, a gente tem aquela característica e a gente decide se vai usá-la na luz ou na sombra, e tudo na medida certa nos ajuda muito. E nesse pilar, a gente trabalha uma coisa muito importante, que é o lado sábio da nossa mente. A gente começa a mapear quais pensamentos podem te prejudicar e quais pensamentos podem fortalecer, podem acelerar o seu resultado, ao passo que faz com que você aproveite da melhor forma o seu potencial. E aqui eu uso a teoria da inteligência positiva do querido Shirzad Chamini, e ele traz um dado alarmante: só 80% das pessoas, aliás, só 20% das pessoas atingem o seu potencial. E o motivo disso é porque elas passam muito tempo ouvindo ali o lobo mau da cabeça dela, da mente delas, ao invés de ouvir o lobo bom e perceber crenças e pensamentos mais promissores, mesmo diante de situações desafiadoras. E isso arruina a nossa comunicação assertiva. Uma outra coisa super importante quando a gente pensa em comunicar bem é a nossa autopercepção. É o quanto a gente realmente percebe que a gente precisa desenvolver e como a gente precisa desenvolver. E como que a gente faz isso? Primeiro, entendendo qual é o seu estilo de comunicação, de fato mapeando se a sua comunicação ela é de fato assertiva ou se ela tende para o agressivo ou para o passivo ou para o passivo-agressivo, como a gente comentou. Agora há pouco eu trouxe ali o exemplo do conflito, do ruído entre o Bernardo e da Juliana. E uma outra coisa importante para você fazer a sua avaliação, o seu Canva, o seu planejamento estratégico, aqui é início de plano de desenvolvimento, é entender, além do estilo, quais são os seus palcos na empresa. Em que momentos você precisa ter uma comunicação clara, objetiva, é em reunião, são nos seus feedbacks com as pessoas, tanto quando você recebe, tanto quando você oferece o feedback para outra pessoa. É o saber se vender. Eu já tive mentorados que passaram pela amarga experiência da demissão porque não sabiam se vender. E se vender é simplesmente fazer com que você trabalhe muito bem e as pessoas saibam disso. Essa é uma dificuldade, não é? É importante você fazer essa autoavaliação e entender onde você precisa melhorar e em que aspectos você está acertando e pode potencializar esses comportamentos. É em reuniões em A1, em processos seletivos internos ou externos, enfim, em que momentos que você percebe que a comunicação é falha e pode melhorar. E o que o meio está exigindo de você? Como que você quer ser visto? Como quem está no seu entorno está te vendo e como que você quer ser visto por essas pessoas? Quem são as pessoas importantes nesse caminho? Não só o seu time, mas os seus pares, a alta liderança da empresa, as pessoas que você se relaciona ali, de áreas clientes, de clientes externos, de fornecedores, quem são essas pessoas? E, sobretudo, em quais aspectos comunicar bem vai mudar seu jogo. E isso vai fazer com que você tenha motivo para a ação e isso vai fortalecer a sua decisão de se comunicar bem. E você que está neste ponto da nossa Masterclass, eu vou te convidar a escrever aí no seu caderno, no seu material de apoio, no seu bloco, onde você estiver tomando nota de tudo que você está aprendendo comigo hoje. Coloque aqui 3 motivos para você se comunicar melhor. Coloca aqui no chat para mim por quê. Por que comunicar bem vai mudar o seu jogo? Porque se você decidir melhorar a sua comunicação, isso vai mudar a sua vida. Quem que está envolvido nisso? Você vai ser promovido, promovida, você vai ter mais influência positiva com o seu time, você vai ter mais segurança, você vai crescer, você vai atingir o seu objetivo de carreira.
você vai se proteger de alguma forma, você vai ter mais credibilidade. Por quê? Por que a comunicação importa? Dita aqui para mim no chat, para eu saber. E tome nota disso. Saiba o motivo, por que a comunicação vai fazer você chegar nesse lugar de carreira que você deseja. Combinado? E se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like para esse conteúdo realmente transformar a vida de mais e mais líderes. E enquanto você escreve o seu comentário aqui para mim e anota, para você não esquecer, para você ajudar a sua mente a memorizar e ter clareza desse objetivo, eu vou seguir com o nosso conteúdo, mas eu vou olhar com muito amor e carinho o seu comentário, então coloque ele aqui para mim. E o quarto passo, dos nossos 5 passos, enquanto você anota, pensa no motivo para desenvolver a sua liderança e a sua comunicação, o quarto passo é o autodesenvolvimento, que tem tudo a ver com a autoavaliação. Mas o autodesenvolvimento, ele pega o que a gente desenvolve no pilar da autoavaliação, ou seja, por que é importante e o que eu preciso desenvolver, e materializa isso num plano de ação. Olha só que interessante, você consegue sair ali do meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Para eu tenho um plano. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, cuidando da sua carreira com estratégia. Eu gosto muito de um conceito que eu conheci com o Eberson Terra, que é um escritor fantástico. Ele tem um livro chamado Carreiras Exponenciais. E enquanto eu estou contando essa história, por favor, continue escrevendo aqui no chat para mim por que desenvolver a comunicação assertiva importa na sua vida. E o Eberson, ele traz que uma carreira exponencial, ou seja, aquela carreira que cresce, que se desenvolve, que vai para frente, que é realmente realizada, que traz aquele sentimento de realização pessoal e realização financeira, a carreira exponencial é a mistura da carreira proteana, que é a nossa capacidade de adaptação de acordo com o cenário, com a carreira empreendedora, que nada mais é do que cuidar da sua carreira, porque a carreira é sua. Você pode fazer parceria com a sua empresa, mas a carreira é sua. Quem sabe o que quer da sua vida da sua vida profissional é você. Você sim, pode ter um parceiro excelente, pode ser que você tenha 5, 10, 15, 20, 30 anos de casa, mas a carreira é sua. E quando você molda tudo isso, você se adapta às necessidades para continuar competitivo, competitiva. Você cuida da sua carreira como se ela fosse sua, porque ela é sua. Você toma as rédeas da sua carreira, aí sim você vai ter uma carreira exponencial. E a gente tem vários mecanismos dentro do método para entender como você toma posse da sua carreira e, em seguida, a gente trabalha o modelo 70-20-10 para fazer ações de desenvolvimento. Então, 70% do nosso plano de desenvolvimento, ele precisa vir com ações práticas, ou seja, mão na massa. Como que eu me desenvolvo para fazer reuniões melhores, fazendo reuniões? E aí, é claro que junto comigo você descobre como fazer isso. Então, como se preparar, como se posicionar, como fazer follow-up, como aproveitar melhor o seu tempo, como influenciar positivamente, como ter a atenção do outro, prestando realmente atenção naquilo que você está falando. Ou seja, 70% daquilo que a gente de fato aprende e absorve de informação vem de ações práticas. 20% do que a gente aprende vem do aprender com o outro, por meio de feedbacks, por meio de conversas sobre algo que você ainda não domina, por meio da observação. Observe quem te inspira. Gente, isso gera tanta reflexão. Eu já tive tanto mentorado que trouxeram ações fantásticas de desenvolvimento, simplesmente observando pessoas que eles admiram. E além disso, 10% do que a gente absorve de conteúdo vem de sala de aula. Aí sim, aqui entra curso,
aula online ou presencial, aprendizado formal, eles são super importantes. Mas fazer um plano de ação estratégico e prático é o que vai mudar seu jogo. Então, já vai pensando. Você sabe, agora que a gente já está bem avançada aqui no nosso conteúdo na Masterclass, você já sabe por que a comunicação importa, certo? Agora pense o que você precisa desenvolver para realmente fazer com que essa comunicação aconteça de um jeito mais interessante. E aí, todo mundo acha que começa por aqui. Todo mundo pensa que, não, para eu me comunicar bem é só eu aprender a me posicionar, a fazer os gestos certos, a fazer o aquecimento ali na voz, a fazer pose de autoconfiança. Não, comunicação também é sobre isso, mas se você não consertar a sua base, não adianta. O quinto pilar é a articulação e não é à toa que ele é o quinto pilar. Você precisa estar preparado para chegar aqui, preparada. Você precisa cuidar bem da sua base. Você precisa entender por que isso importa, porque você precisa ter motivo para agir. Você precisa decidir que você vai desenvolver a sua comunicação e você precisa dar o próximo passo. E aí, você vai articular, você vai falar bem, você vai aprender técnicas para colocar em prática, que inclusive vão fazer parte do seu plano de ação dentro do quadrante 70, 20, 10. Então, por favor, tenha consciência de que a articulação é a cereja do bolo, é a última etapa. E aí, eu trouxe alguns passos para você desenvolver esses 5 As, e esses passos são super importantes, que são o que sustenta o método dos 5 As da liderança e da comunicação assertiva. A comunicação, ela acontece de dentro para fora, não adianta a gente fazer um movimento contrário. Você precisa consertar o que está aí dentro, para depois entender que é sobre o outro. Aí aqui a gente desenvolve a escutativa, a empatia, a percepção sobre o outro. Só que você só consegue fazer isso se você se entender primeiro. E se você fizer isso, o seu jogo muda. É impressionante. Gente, é um passe de mágica. O que eu já vi de transformação acontecer nesses 2 passos é impressionante. Já vi líder ser promovido, já vi líder delegando bem e tendo resultados diferentes. Já vi líderes conseguindo grandes conquistas, grandes investimentos. É sobre o outro. Começa com você, mas é sobre o outro. Nós somos seres interdependentes, o tempo todo a gente precisa um dos outros para crescermos. E quando você acessa o outro de verdade, e você demonstra o quanto você se importa com ele, e aí tem que ser de coração, senão não funciona, o negócio acontece de um jeito diferente. E aí, o último passo é de fato desenvolver. Eu coloquei aqui pode ser desenvolvido, porque, por favor, gente, acreditem de verdade que a comunicação não é um dom. A comunicação é uma competência comportamental que pode ser desenvolvida. Cada vez mais, e hoje eu estou estudando, estou fazendo uma pós em neurociência. Quanto mais eu descubro sobre o nosso cérebro, mais eu acredito na neuroplasticidade. Você está aqui dedicando a sua noite, se você estiver assistindo ao vivo, ou dedicando algum momento da sua vida para se desenvolver, se você chegou nessa altura da nossa Masterclass. E o que eu quero te dizer é que você pode desenvolver o que você quiser. O tempo todo existem novas conexões neurais dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, fazendo com que você desenvolva aquilo que você deseja. Então, não é dom, é desenvolvimento, é ação, é querer fazer o negócio acontecer de verdade. É isso que faz a diferença. E caminhando para o nosso encerramento, o que você ganha quando você desenvolve isso? Eu vou ler com carinho todos os comentários que vocês estão deixando aqui para mim e já digita aqui para mim #valor se você ainda não digitou, para eu saber que esse assunto está gerando valor na sua vida. Mas de fato, o que muda? O que você ganha quando você decide desenvolver a comunicação? Você toma as rédeas da sua carreira, você faz uma gestão melhor de si e das pessoas que trabalham com você.
Você consegue ter objetividade, poder de concisão, para de ser prolixo, prolixa, faz com que o outro realmente te entenda. E isso muda o jogo. Você consegue se destacar a partir da sua autenticidade e você vive de um jeito mais leve. Ajuda a contribuir com o desenvolvimento seu e do outro, porque cada vez mais você vai servir de inspiração para outra pessoa, e isso também é liderar e se comunicar bem. E por meio da comunicação você evita retrabalho. Gente, não tem nada pior do que combinar uma coisa e ter que recombinar porque não ficou bem costurado. A comunicação te ajuda a ter mais eficiência nesse caminho, ela é super importante. É uma ferramenta que te ajuda realmente a ter influência positiva, falar bem, ser lembrado, ser lembrada pelas pessoas. Gente, isso é maravilhoso, isso faz com que você viva o seu propósito, não é mesmo? Além disso, te ajuda a conseguir uma nova oportunidade de trabalho, se for o caso. E com certeza te ajuda a desenvolver a inteligência emocional, porque quando a gente trabalha a comunicação de uma forma abrangente, você consegue identificar e gerenciar as suas emoções e sentimentos de um jeito muito mais inteligente. E vamos lá então, eu quero trazer um convite para você e te dizer que eu posso te guiar no desenvolvimento desses 5 passos, desses 5 pilares para você desenvolver a liderança, para você desenvolver a comunicação comigo no programa de desenvolvimento da liderança da comunicação. Hoje a gente já tem e cada vez mais a gente está buscando melhorias na nossa área de membros da Green, que é um parceiro incrível. Então, ali tem conteúdo sobre vários pontos importantes para você saber tudo sobre o perfil comportamental, aprender sobre o seu perfil, aprender sobre o perfil do outro, valores pessoais, como identificar os seus valores e como fazer com que eles sejam seus aliados e não sejam um problema que faz com que você tome decisões precipitadas. Como desenvolver a autoconfiança para melhorar a sua comunicação, como trabalhar todos os seus sabotadores e realmente usar essa base importante para você se conectar melhor com o outro. Realmente essa autopercepção, essa avaliação, essa nitidez de objetivo e então o planejamento estratégico para você desenvolver o seu 70-20-10 de um jeito que funciona para você desenvolver a sua liderança da sua comunicação. Além disso, existe todo um bônus que eu deixo para todos os mentorados ligados à comunicação e à recolocação. Alguns mentorados trazem, poxa, Luana, eu gosto de onde eu estou, mas eu quero ser visto pelo mercado, e isso é importante. Isso é importante para você fazer a sua avaliação e também para você se proteger, um plano de contingência. Poxa, mudou o negócio, mudou a empresa, eu preciso me reposicionar. Isso também é comunicar. E LinkedIn é uma baita de uma ferramenta no qual eu sou apaixonada, sou suspeita, mas gosto muito e acredito no poder no LinkedIn para você realmente se destacar enquanto líder e profissional estratégico. Então você tem acesso às minhas aulas no PDLC. No formato em grupo, nós temos reuniões toda segunda-feira às 19h30, em que a gente vai construindo juntos uma série de questões e é de uma forma super colaborativa ali no nosso grupo, no nosso encontro diário pelo WhatsApp, em que mentorados trazem dúvidas, a gente vai contribuindo, a gente define juntos qual vai ser o foco de cada reunião, para que você vá caminhando no método, sempre fazendo networking de qualidade com gente que também quer se desenvolver. E você tem 2 reuniões comigo. A primeira para a gente definir objetivamente a sua meta e a segunda depois de 3 meses dos 6 meses de mentoria, em que a gente acompanha o seu progresso e faz possíveis correções de rota. Nós ficamos juntos por 6 meses, com possibilidade de você renovar, se você perceber que existem alguns aspectos que eu ainda preciso te assessorar para você colocar em prática. E o tempo todo nós estamos em contato para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para você
atingir o seu objetivo de carreira. E aqui, antes de eu me despedir, eu vou deixar aqui no chat para você a minha agenda. Temos ainda algumas disponibilidades para a gente fazer o seu diagnóstico de carreira gratuito e você me contar quais são os seus desafios hoje e a gente entender como que o PDLC pode contribuir com esse caminho. E também você pode falar diretamente com a Sara no grupo VIP de WhatsApp. É facinho encontrar a Sara que tem mandado os nossos links, as nossas mensagens. Só você chamar ela no direct, tire todas as suas dúvidas. O meu objetivo é te ajudar a ter mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E se você entender que o PDLC pode te ajudar nesse sentido, agenda um horário comigo ou chama a Sara no direct e a gente vai te assessorar da melhor maneira possível para que você venha para o time de profissionais assertivos, de líderes assertivos, que constroem essa base, comunicam melhor, têm mais resultados e fazem do mundo do trabalho um lugar melhor, mais saudável, para que a gente tenha resultados para os negócios, sem dúvida, mas de uma maneira sustentável. Eu agradeço a sua companhia, adorei estar aqui compartilhando esse conteúdo com você. Vou ler todas as mensagens do chat. Me deixa saber o que você achou. E me conta aqui em uma palavra, qual foi o seu principal aprendizado da nossa live de hoje, da nossa Masterclass de hoje. Coloca aqui, eu vou olhar todos os comentários com muito carinho. A gente segue juntos. E não se esqueça, quem comunica, lidera. Vamos juntos. Até mais.